todos os All-Stars da NBA sempre tem um jogador ou outro que nem todo mundo concorda. Eu sou o Edu. Eu sou o Kai e hoje vamos falar de jogadores que não mereciam ser chamados para o All-Star Game. Vamos começar com o Yao Ming em 2010 e 2011. Nessa temporada, o Yao Ming vinha de diversas lesões e ele jogou apenas 5 jogos, fazendo 10 pontos por jogo e 5 rebotes. Assim, foi muito pouco jogo, de verdade. A minutagem dele tava até muito mais baixa comparado às outras temporadas. Vale lembrar que o Yao Ming não jogou a temporada anterior a essa, nenhum jogo. Mas tem o que fazer, né, mano? O cara foi All-Star em todas as temporadas da carreira, porque simplesmente o público chinês, não só de NBA, mas de tudo, né? Tem muita gente na China. Era gigantesco, cara. 1 bilhão de pessoas votando no cara. Não tinha como ele não ser All-Star. Ele foi convocado pro All-Star Game como titular, mas ele tava lesionado, então, tipo assim, ele nem jogou. É só pra ficar bonitinho naquela estatística, tipo, o Yao Ming foi All-Star em todas as temporadas da carreira que ele jogou. Vale lembrar que na época, o All-Star Game era decidido apenas pelo público, e não como é hoje em dia, que os treinadores ainda impactam na votação. Tanto que eu acho que esses anos aconteceu um caso até curioso, que o Lamelo, ele foi o cara mais votado pelo público geral pra ser All-Star, mas os treinadores não queriam ele lá, e ele não foi All-Star, mesmo sendo o cara mais votado de toda a NBA. Um outro caso que também foi pego, assim, por votação do público, foi o Kobe Bryant em 2013 e 2014. O Kobe só tinha jogado 6 jogos, que foi a lesão de Aquiles que pra muitos considera o fim da carreira do Kobe ali mesmo. Ele só teve 6 jogos e com 13 pontos de média na temporada. E igual o Yao Ming, ele foi votado como titular pro All-Star dessa temporada, porque literalmente ele era de uma popularidade gigantesca, pô. Ele recebeu milhões de votos e foi o titular, o armador titular do Oeste. Além de ele não ter, tipo, nenhum impacto ofensivo em relação ao status mesmo, só tinha jogado 6 partidas. E igual o Yao Ming, só teve a consideração de uma escolha honorária, né? Porque ele não participou e o Anthony Davis tinha substituído ele. Mas mesmo assim, essa época era meio feio de ver, tá ligado? Porque, tipo, mesmo um cara que jogava 6 jogos, só porque ele era o Kobe e ele ia ser All-Star. E se você parar pra pensar assim, o Kobe foi All-Star, ele roubou vagas de pessoas que mereciam, sei lá, na temporada, entendeu? Jogadores que mereciam na época, como o Mike Conley, não pegou All-Star por causa, tipo, de um cara que nem jogou, nem tava na temporada, mas era popular. Eu gosto, tá? Eu gosto de ter esses parâmetros, sabe? Um pouquinho dos jornalistas com técnicos e todo mundo dar uma votada pra, tipo, ter vários valores, né? Vários pesos, né? Um caso um pouco parecido com o do Kobe é o que rolou com o do Grant Hill. O Grant Hill, pra quem não sabe, tá? Ali no meio dos anos 90 até o começo dos anos 2000, era um dos melhores jogadores da NBA. Um dos mais populares também, porque ele era tido como o novo Michael Jordan, o estilo de jogo lembrava um pouco. Ele vem pra NBA naquela primeira aposentadoria do Jordan. E ele era tipo um All-Star, ao NBA, um dos caras mais populares da liga inteira naquele momento. Ele tinha acabado de sair do Detroit e tinha chegado no Orlando Magic com uma lesão pra jogar com o T-Mac. E era um time muito hypado. Só que o problema é que essa lesão, ela era muito grave e ele só jogou 4 jogos na temporada. O Grant Hill fez 13 pontos por jogo, mas assim, como eu falei, né, em 4 jogos é meio irrelevante. E ele foi All-Star ainda assim, cara. Pô, não tem jeito. O Grant Hill é um dos caras que eu sou mais fã da NBA, velho. Dessas antiguidades, assim. É um dos randola que eu sou muito fã, velho. O caso que eu vou falar agora já é mais diferente, porque é o Kyle Korver em 2014, 2015. Cara, o Korver é complicado você falar, porque, tipo assim, ele não teve médias de All-Star, nem de super estrela, nem nada do tipo assim. Mas até a época do All-Star, o Atlanta Hawks fazia a melhor campanha do leste, e não só isso. O Kyle Korver tinha 53% nas bolas de 3, mais de 90% nos lances livres, e também mais de 50% no FG da quadra. Ele quebrou muitos recordes, né? Tendo aquela sequência gigantesca de acertando pelo menos uma bola de 3 em vários jogos seguidos. Até o momento, né, ele tinha entrado no clube de 50, 50, 90. Não entrando não só no clube de 50, 40, 90, como nesse 50, 50, né? Mas mesmo assim, eu tenho um problema. O Hawks, ele teve 4 jogadores no All-Star, tá? O Al Horford, o Paul Millsap, o Jeff Teague e o Kyle Korver. Então os jogadores estavam empaquetando bastante, né? Mas mesmo assim, mesmo que ele tenha um recorde ou algo do tipo, alguns podem não concordar com o que eu vou falar agora, mas eu acho que ele não merecia do mesmo jeito. Mesmo com isso, com essas coisas, era um impacto ofensivo pequeno, pô. 12 pontos de média não é um impacto ofensivo gigantesco ou algo assim. E querendo ou não, tinha sim jogadores que tinha impacto maior ofensivamente, não só ofensivamente como defensivamente, né? Que era o próprio caso do Dwayne Wade, né? Por lesão não pôde jogar, mas o Kyle Korver recebeu essa chance de estar no All-Star aí por um feito que eu não nego, é um feito gigantesco, né? Um feito de níveis de eficiência absurdo, mas não é só porque ele é eficiente que ele é um All-Star, né, mano? Em 2009, o Allen Iverson já tinha rodado por muitos times, já não era mais aquele mesmo Allen Iverson que a gente acostumou a ver, né? 30 pontos por jogo, cara que carregava o time. Ele tava em Memphis e ele tava tendo muitas discussões com o fato dele estar sendo banco no time. Então ele joga 3 joguinhos ali em Memphis, volta pra Philadelphia pra aposentar no time que ele construiu toda a carreira, né? Mas nessa temporada em Philadelphia ele joga só 24 jogos, dá o todo na temporada só 28 jogos no geral, e com 14 pontos por jogo no total da temporada, o Allen Iverson é titular do All-Star Game. De novo, pelo fato de, na época, ser por votação dos fãs. Não dá pra negar que ele é um dos jogadores mais populares, e na época
época, os titulares do All-Star Game realmente eram decididos pelos fãs, mas os bancos já eram pelos técnicos. Como ele não podia jogar, ele tava lesionado, ele foi substituído pelo David Lee, que eu acho justíssimo, tá? O David Lee tava numa temporada absurda. E eu fico até feliz de, embora o Allen Iverson seja considerado um All-Star na temporada, pelo menos outro cara não perdeu a chance dele de consagrar uma boa temporada, de fato, uma boa temporada do David Lee, só porque um cara velhaco tava... Os fãs queriam ver um cara velhaco de novo no All-Star Game, tá ligado? Essa época de votação, né, como a gente tá falando aqui, vocês perceberam, essa época de votação era muito complicada, porque até rolou, se eu não me engano, foi por isso que pararam de ser só o público que escolhia. Foi o caso do Zaza Pachulia, né, porque fizeram o mutirão pra votar no Zaza pra ele ser All-Star, ele quase chegou a ser All-Star por causa disso. Então, o Yao Ming, o Kobe, o Allen Iverson, Grant Hill, foi tudo com pesares nisso, né? E tem esse problema, pô, tipo, o Lamelo, quem o Kai deu o próprio exemplo, seria um desses que foi pelo público muito. Claro que o All-Star é uma coisa pro público, mas ao mesmo tempo tem que existir um pouco de mérito, porque o All-Star também é uma forma dos caras consagrarem a temporada, né? É um sonho de muitos. Aí sabe que o cara é mais midiático, ele vai ser All-Star? Não, né? Ainda que eu discorde às vezes do Lamelo não ter sido, quando ele teve a maior votação, porque, tipo, não era um nível abaixo, assim, teve jogadores com o mesmo nível de performance, mas só porque os jornalistas gostavam mais deles, ele era o outro, entendeu? Mas, por último caso, não tem nada a ver com votação nem nada, porque estamos falando de Roy Hibbert. Estamos falando da primeira vez que o Roy Hibbert foi pro All-Star, tá? Ele tem 2 passagens do All-Star, mas a primeira é meio suspeita, porque o Roy Hibbert, ele faz na temporada seus 12 pontinhos por jogo, com seus 2 blocos também, e com 8 rebotes. Cara, é uma estatística que atualmente não seria nem perto de ser alguém considerado pra ser All-Star, entendeu? Ele não foi trocado por ninguém, ele foi realmente All-Star. Na época, os pivôs da conferência já eram meio fracos, né? O titular foi o Dwight Howard, já o reserva realmente não tinha muita gente grande, consideravelmente, né? Mas tinha jogadores que eram melhores ofensivamente e mereciam também essa vaga e não ganharam. Então a gente pensa assim, pô, ele foi, tipo assim, é como vários pensamentos até atualmente acontece, né? Que a pessoa pensando, pô, esse cara foi e o cara que tá jogando pra caramba no meu time não foi. É tipo isso que a gente pensa, assim, mesmo não sendo na mesma posição. O All-Star, às vezes, não se importa tanto, então a gente vê isso pensando, caraca, esse cara tá jogando muito mais que o outro, né? Porque nessa temporada, o único prêmio é o All-Star, o Roy Hibbert não ganha mais nada. Já na outra, que muita gente também fala que ele não merecia, a gente vê um pouco diferente, porque pelo menos o Roy Hibbert, ele teve no segundo time de defesa e segundo pra Depoy. Mas ao mesmo tempo, essa temporada foi mais abaixo em pontuação do que a primeira. Lá em 2013 e 2014, ele teve 10 pontos de média, um pouquinho mais de bloco, 2.2 blocos, né? Mas menos rebote também. O que acontece nessa temporada? Até a época do All-Star, o Roy Hibbert tava jogando muito bem, por isso que até ele garante ser segunda vaga no Depoy. Mas depois do All-Star, ele diminui o nível dele muito, ele vira até meme por muita gente, porque ele realmente abaixa o nível dele, ele decai muito. Então o Roy Hibbert, ele tem esses dois All-Stars são muito suspeitos, né? Um é menos suspeito que o outro, porque você para ver, pelo menos ele foi segundo no Depoy, ele teve segundo time defensivo, né? Então algumas coisas existem aqui, né? Mas ainda é meio suspeitinho. É engraçado o Roy Hibbert ainda ter sido 2 vezes All-Star, porque geralmente, cara, eles mais defensivos, assim, especialmente pivôs, não são tão valorizados pelo All-Star Game, né, velho? A gente vê o Gobert aí, que, mano, querendo ou não, é um dos maiores da geração, e o cara tem mais All-NBA do que All-Star, velho. Ele só tem 3 All-Star, tipo, porque realmente não é um estilo de jogo muito valorizado, aquele pivôzão mais defensor, que não é tão de ficar dancando toda hora, não é tão showman, né? E o Roy Hibbert não, o Roy Hibbert, ele foi até bem valorizado, na verdade, né, velho? Ainda numa época que era votação total, né? Porque se for parar pra pensar, agora na era do Gobert, é 50% votação, 50% jornalistas, técnicos, várias outras coisas, né? Sim. Então, tipo assim, se você o Gobert, mano, eu vou ser sincero aqui, velho. O Gobert tem um jogo muito chato, pô. Você não vai, muito menos ele parece um cara muito ruim, velho. Sendo um fã, sei lá, se fosse um fã que só gosta de assistir mesmo, não vê muita coisa, assim, estatística nem nada, sabe? Eu não vou votar no Gobert, mano. E nesse momento, Exatamente. tem que lembrar, se só os jornalistas querem, mas não tem nenhuma votação, não tem nenhum voto, não tem como os jornalistas decidirem, entendeu? Não tem como os técnicos junto com os jornalistas colocarem. Porque é 50%. Tem que ser, sei lá, uma boa votação, não pode ser o primeiro, mas também tem que ter uma votação legal, sabe? Um número legal de votação, junto com os outros colocando. Caso só seja jornalistas e técnicos, ou só seja o público, não vai rolar, não tem que ter um meio termo, sabe? Entre os dois. No geral, eu acho que assim, aqui é juntar o Brasil inteiro, fazer um mutirão, votar no Gui no ano que vem. Teremos um All-Star brasileiro, velho. Eu confio. Você falando em brasileiro, você mesmo falou do Yao Mingzão, existiu muitas críticas, porque outros pivôs do Oeste jogavam bem, tá? Tinham temporadas melhores que o Yao Ming, claro. Como o Paul Gasol, o André Bynum, né? E o próprio Nenê. O Nenê era cogitado porque ele tinha uma temporada melhor que o Yao Ming, que
que foi pro All-Star, né? Foi considerado All-Star. Pelo menos ele não jogou, né? Rapaziada, esse foi o vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal. Comentem aí se vocês esqueceram alguém. Se vocês acham que alguém não... mais atual, né? Alguém mais atual foi esquecido. Eu falaria Darren Fox. Eu falaria LeBron, velho. Que isso? Eu falaria LeBron, mano. Que isso, velho? Tá louco, meu? Não tem jeito. LeBron 2026. LeBron 2026 não era All-Star, velho. Enfim, tamo junto e fique com Deus.